Chegamos na parte da cosmetologia. E aqui vocês vão ver, né, os cosméticos, os ativos, porque nós vamos falar de ativos para que ninguém fique preso à marca X, Y, Z. Aí liberdade é importante, né, pra gente montar os nossos protocolos personalizados, enfim. Então vocês vão entender aqui os ativos que vão auxiliar a gente na limpeza de pele e os ativos que vão auxiliar no controle da acne, porque ao final de contas, a limpeza de pele, o objetivo é tratar a acne, o excesso de oleosidade das nossas peles. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho isso aqui, como é feita essa permeação dos ativos. A via tópica é uma das vias de maior absorção que nós temos do nosso corpo. A via oral se perde muito, a gente ainda vai para vários órgãos para depois ela ser absorvida. Então já tem aí comprovações científicas mostrando que a permeação tópica através da pele é uma das mais eficientes, eficazes. E como é que se dá essa permeação? Porque a pele da gente é uma barreira protetora, né? Nós vimos nos módulos mais anteriores que a pele é uma barreira protetora, então não é tudo que ela deixa entrar. Existe a permeabilidade seletiva, então ela vai escolher o que é que vai entrar, o que é que não vai entrar, o que é que eu vou permitir, mesmo que esse ativo ou que essa substância seja benéfica para o nosso corpo. Então precisa ter algumas afinidades, a gente precisa usar alguns artifícios para poder driblar aí essa barreira e permitir que os nossos cosméticos, que os nossos ativos, eles permeiem. E como é feita essa permeação? Então a gente tem aqui várias formas de permeação. A primeira delas é intercelular. Então a permeação intercelular é quando os nossos ativos, eles são permeados pelos espaços entre as células. Então a gente tem, né, as células e tem o cimento intercelular unindo essas células. Então é justamente nesses espaços intercelulares que os ativos eles conseguem permear. Então, intercelular, vou botar aqui, entre células. Intracelular é quando os nossos cosméticos, os nossos ativos, eles permeiam por dentro das células. Então, as células, elas possuem membranas e essas membranas, elas vão selecionar o que vai entrar, o que vai sair, o que vai entrar, o que vai sair, não é verdade? Então, tem como os nossos ativos, eles passar por dentro das células. E isso a gente chama de permeação intracelular. Então, aqui é pelas células, vou botar pelas células. Depois, outra via de permeação são os ósseos. Então, os ósseos é o canal por onde sai o nosso sebo, né? A nossa glândula sebácea, ela produz o sebo e ele é secretado através dos ósseos. Então, ósseos é quando os nossos ativos, eles vão entrar através das glândulas sebáceas. E aí a gente tem exemplo do ácido salicílico, né? O ácido salicílico, ele tem afinidade pela gordura, pelo sebo. Então ele consegue permear aí nos nossos ósseos. Outra forma são os poros. Os poros é o canal por onde sai o suor. Então as glândulas sudoríparas, elas produzem o suor e esse suor ele é excretado pelos poros. Então os nossos ativos, eles conseguem também permear através dos poros. Então, é quando os cosméticos ativos, eles permeiam pela glândula sudorípara. Então, esses aí são algumas formas de permeação de ativos através da pele. Então, ou o ativo vai permear entre as células. Então, tô passando aqui, tô passando aqui. Ou ele vai toque, toque, deixa eu entrar para pular para casa do vizinho. Aí ele vai passar por dentro da célula. Ou então, através dos ósseos ou dos poros, né? Lembrando que os ósseos é por onde sai o sebo. E aí, os ativos que vão participar, né, dessa permeação são ativos que têm afinidade pela gordura, pelos triglicerídeos, pelo sebo, né, secretado aqui dos nossos
das nossas glândulas sebáceas. E os poros é por onde sai o suor. Então, as glândulas sudoríparas, eles vão conseguir permear por essas vias. Mas tem fatores que vão influenciar. Então, Nath, o que vai influenciar? Se aquele ativo que eu colocar, ele vai ser realmente permeado ou não? Então, olha só. Se a gente tiver uma pele muito espessa, isso aí vai dificultar a permeação dos nossos ativos. Por isso que a gente faz a esfoliação. Então, a gente faz a esfoliação, remove todos aqueles corneócitos e consegue diminuir, né, promover um afinamento epidérmico e com isso é mais fácil permear. Então, vocês imaginem que tem, sei lá, tipo eu tenho 5 portas. Tenho 5 portas para poder passar. E depois eu tenho um outro espaço que eu só tenho 2 portas para passar. Qual vai ser mais fácil a minha passada? Um lugar que eu preciso passar por 5 portas ou um lugar que eu preciso passar por 2 portas? Então, é mais ou menos isso, fazendo uma analogia, né? Esse espessamento da nossa camada córnea. A gente fica com várias camadas. E aí, os ativos, eles vão se perdendo. Enfim, então quanto mais a gente conseguir remover, melhor a sua permeação. Depois nós temos um fator importante que é o fluxo sanguíneo. Por isso que nós falamos, gente, aumenta a circulação para permear melhor os nossos ativos. Por quê? Quando a gente aumenta a circulação, ou fazendo uma massagem, ou através do alta frequência, que gera um calor, né? A gente aumenta o fluxo sanguíneo. Então, aumentou o fluxo sanguíneo, eu tenho um vaso mais calibroso. Aumentando o calibre desses vasos, eu consigo melhorar a permeação dos meus ativos. Além de melhorar também a nutrição, a oxigenação. Então, sempre pense nisso. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que pensar? Poxa, eu quero fazer um tratamento e eu quero permear melhor os meus ativos. O que é que eu vou fazer primeiro? Esfoliar. Então, primeiro eu removo todas as células mortas que estão ali acumuladas. E quem tem peles mistas e oleosas, a gente tem isso muito maior. Por quê? Porque o sebo, ele retém os corneócitos na nossa pele. Ele não permite que esses corneócitos eles se desprendam tão fácil. Então, aí por isso que essas peles elas ficam mais espessas. Então, aí primeiro a gente faz, né, uma esfoliação, depois a gente pode estimular o fluxo sanguíneo para poder fazer uma vasodilatação e a gente conseguir permear melhor os nossos ativos. Então, vai pensando aí em tudo para poder potencializar os seus resultados, né, os seus cosméticos, enfim, né, seus tratamentos. Depois a gente fala da hidratação. Então, quando a pele ela está mais hidratada, ela tende a melhorar a permeação desses ativos. Então, os ativos eles conseguem passar com muito mais facilidade quando a pele está totalmente hidratada. Outro fator é o pH. Então, quando o pH dos nossos cosméticos eles são alcalinos, isso aí permite uma permeação melhor. Lembra que o pH da nossa pele ele é ácido? Ele é ácido por quê? Para poder manter a coesão entre os corneócitos e não permitir a proliferação de bactérias, não é verdade? Então, se eu tiro esse pH que era ácido e tinha bastante coesão entre as células, se eu tiro esse pH e diminuo, quer dizer, aumento, diminui e fica ácido. Se eu aumento esse pH, deixando ele ácido, essa coesão ela não vai existir tão bem quanto existia em um ambiente ácido. Então, por isso eu consigo permeação dos nossos ativos. E aqui entra também a questão da emoliência. Os nossos emolientes, eles possuem pH alcalino para poder destruir um pouco essa coesão entre as células e a gente consiga realizar a extração de uma forma muito mais fácil, sem dor. Então, é por esse mecanismo, tá? E aí, trazendo aqui para a permeação dos nossos ativos, se o ativo ele tiver um pH alcalino, a gente consegue permear também justamente por isso, porque essa coesão ela vai ficar menos coesa, né? E a gente vai conseguir permeação dos ativos. Ficou dúvida até aqui? Então, olha aí, a gente viu as vias de permeação
e vimos os fatores que aumentam a permeação dos nossos ativos. Agora vamos para os ativos?